Fala pessoal, boa tarde, beleza? Última aulinha do dia. A gente vai usar aqui só para resolver duas questõezinhas de boa. São duas questões que eu acho legalzinhas de raciocínio. A geometria analítica ela te pede um pouquinho dos dois. Existem exercícios diretos do tipo acha a distância, faça aquilo e tal, eu já te dou as informações, você só substitui em fórmula. E existem outros que você vai ter que pensar um pouquinho mais, ver a relação daquelas coisas, encontrar as informações mais ocultas. O Enem ele vai te puxar mais pro lado assim, interpretativo e te pedir os conceitos mais básicos. Mas é gostosinho, vai por mim, é gostosinho fazer umas questõezinhas dessas assim mais diretas e tudo mais. Na verdade, sem contextualização e mais pensando um pouquinho. Essa questão aqui, por exemplo, eu te dou duas retas e essas retas se cruzam no ponto P e elas são perpendiculares entre si. Aqui é um exercício muito legal, por quê? Eu te dou retas, nessas retas você tem que obter as informações da equação geral. Te fala que elas são perpendicular. Perpendicular é uma coisa bonitinha no coração porque você tem que sacar que os seus coeficientes angulares têm uma relação. Então, olha, primeira coisa a gente tem que se situar equação geral. Como eu não te dei pontos, posso até te localizar pontos aqui, olha, aqui é o ponto 2 e 0 e aqui é o ponto 0 e 3. Aqui é o ponto 0 e 0. Aqui é o ponto XY, porque é um ponto que eu ainda não sei nada dele. Posso até mexer com pontos, querer jogar no determinante e tal, mas como eu te dei um gráfico, vamos valorizar o gráfico. A ideia do gráfico é o seguinte. Para essa reta aqui, essa primeira reta, você pode falar que de cara, o seu N vale 3. Porque N é onde o gráfico toca no eixo Y. E o seu M? Bom, a estratégia para achar o M, você pode fazer a variação do Y sobre a variação do X. Então a variação do Y sobre a variação do X, a variação do Y aqui, ela foi de 3 e a variação do X foi de 2. Seria 3 meses, mas tem que tomar cuidado aqui, porque na verdade essa variação de Y aqui foi menos 3, tá? O que você pega na questão aqui? O Y final aqui, porque variação é final menos inicial, o Y final vale 0, fica 0 menos 3, 0 menos 3 é menos 3. Ou você pensa assim, o tamanho disso aqui é 3, o tamanho disso é 2. Porém, como ela está inclinada assim, toda vez que eu tenho um gráfico que está decrescente dessa forma, inclinado desse jeito, o seu M tem que ser negativo. Pronto, já resolve o problema, tá? Mas se você não sentiu firmeza, você pode chegar e falar, pega esses dois pontos, coloca na equação geral da reta, né, faz o determinante, acha o M e o N. Eu prefiro deixar em M e N porque a equação reduzida aqui vai ser melhor para a gente analisar. Então fica assim, ó, essa equação é dada por y igual a mx menos 3 sobre 2x mais n mais 3. Pronto, achamos a equação dessa. A equação dessa aqui complica um pouco porque eu só tenho uma informação só, que é 0 e 0. Inclusive, pelo menos eu já te dei o valor aqui, ó, tá tocando no eixo y na origem, ou seja, o seu n vale 0. Mas eu não te dei outro ponto para você fazer nenhuma inclinação, nem coisa assim. Então, nessa outra informação, eu só sei que y é igual a mx e o n, que seria 0, que você colocar aqui é mais 0, não tem. Y é igual a mx. Só que aí que vem a lindeza da questão. Como ela é perpendicular, você encontra uma relação entre esse m e entre esse m aqui. Você sabe que um tem que ser o inverso do outro negativo. Então, um é o inverso do outro negativo. Então vamos falar que esse M aqui, vou chamar ele de M normal, ele é inverso do outro. Aliás, mais fácil fazer assim, ó. Esse aqui, menos 3 sobre 2, que eu posso colocar ele aqui, deixa assim por causa da fração, né, para não dar problema. Ele é assim, menos 3 sobre 2, ele é igual ao inverso do outro. Aí você coisa os positivos aqui, multiplica cruzado, você vai achar que o M é o inverso desse aqui. O inverso é 2/3. Pronto, você achou outra equação também. Y é igual a 2/3 de x. Dado isso, você tem as duas equações. Eu quero achar o valor de x. X é a abscissa do ponto de encontro. O ponto de encontro, suave. Ponto de encontro é sisteminha entre as duas equações. Então, pega essa equação, faça o sistema com essa. Sisteminha seria fazer isso aqui, ó. Entre essa e essa aqui. Y é igual a menos 3x, 2 mais 3. Vou usar aqui, poderia fazer o de cima menos de baixo, mas eu vou usar aqui o conceito de, já que y é igual a isso aqui, no lugar desse y eu posso colocar isso aqui. Então vou usar a substituição. Então no lugar desse y eu coloco 2/3 de x é igual a menos 3x sobre 2 mais 3. Passa isso para lá, vai ficar assim, 2x
sobre 3, mais 3x sobre 2 é igual a 3. Eu gosto de fazer o MMC apenas de um lado só, então multiplica cruzado aqui e multiplica entre eles aqui, assim. Então vou jogar para cá. Vai ficar assim, 2 vezes 2 vai dar 4x, aqui 3 vezes 3 mais 9x, isso tudo sobre 6. Isso era igual a 3. Ficou meio estranho aqui, só porque 6 passa para lá, vai ficar 6 vezes 3, 18. Então 18 é igual a 4x mais 9x, 13x. X joga para lá, x é igual a 18 sobre 13. Deu para ver aí? X é igual a 18 sobre 13. Essa é a abscissa de encontro deles, então. Meio confuso aqui, talvez, né? Mas é só fazer o sistema entre eles e resolver, achar e resolver, tá? Então, é um exercíciozinho bacana, que te cobra um monte de conceitozinhos, assim, detalhezinho da matéria, de uma forma direta, tá? Eu não estou inventando nenhuma contextualização bizarra aqui, não. Poderia ter outros caminhos, claro, tem outros caminhos de se fazer. Esse é o caminho que eu fiz, mas você pode fazer outros também. Vamos para o próximo exercício. Olá, o outro exercício que eu quero fazer é o 19. Eu sei que é o último exercício da lista, uma lista foi até pequena. Normalmente eu sei que vocês não conseguem fazer dar conta de tudo, porque é muito exercício que eu peço, e você tem muito exercício das outras matérias, mas esse exercício eu gosto dele, é um exercício não difícil, um exercício bem simplesinho, na forma que foi escrita direto. No Enem, te daria uma contextualização, o exercício fala assim, olha, duas retas, essas duas retas daqui, as equações, se interceptam no centro de uma circunferência. Acha para mim a equação dessa circunferência cujo raio é unitário. Raio unitário significa que o unitário é de 1, a unidade é 1. Então o raio vale 1. Então é um exercício assim, a forma como ele foi escrito, bem direto, resolver pum pá. Como que eu posso contextualizar? Posso falar assim, duas estradas se cortam ou se cruzam numa parte de uma cidade e perto dessa cidade, e a 1 km desse cruzamento, você tem aí um sinal, você tem aí a capacidade de controlar o sinal que tem entre o cruzamento deles. Tipo assim, vamos de novo. Duas estradas se cruzam conforme as equações ali, em formas de estrada, num certo ponto. E nesse ponto aqui, ele é controlado por tem um radar lá, tem tipo um semáforo lá, em que ele pode ser controlado, esse semáforo, via, sei lá, satélite, via Wi-Fi, até 1 km de distância dele. Então, quais seriam as regiões possíveis de você colocar, ou então um monte de equação que seja possível de se colocar o transmissor ou o receptor desse sinal? Deu para entender? Que a ideia é o seguinte, se eles se cruzam aqui, posso até te dar um desenho, e ele tem um alcance aqui desse desse semáforo, alguma coisa assim, o alcance dele é de 1 km, coisa assim. Então, até quais pontos em volta aqui você pode colocar para se controlar lá? É uma forma de contextualização que eu encontrei. Eu posso forçar o trabalho também, posso lá, colocar um sinal de GPS ou coisa assim, mas é só para falar que duas coisas estão se encontrando aqui e essas coisas estão em forma de reta. E que eu posso ter de distância proporcional a todas as outras distâncias, para você sacar que eu estou mexendo com circunferência, porque todos esses outros pontos aqui se encontram a 1 km aqui, ou se encontram a uma distância de 1, unitário. Então é meio que eu te dou essas possibilidades todas. Então a contextualização te forçaria para cá. O exercício desse jeito que eu te dei aqui é só para montar direitinho. Mas é para te mostrar que não é difícil, é bem tranquilo, é bem easy. E a ideia é que o Enem vai cobrar, ser bem tranquilo mesmo. Porque você já tem que interpretar que você está mexendo, estou mexendo com circunferência, porque se eu estou mexendo com a mesma distância para todas as direções, significa que eu estou mexendo com uma circunferência. E elas se encontram aqui através de coisas retas, e se retas, dadas as equações, então estou mexendo ali, estou mexendo com a equação da circunferência. Tá? Então essa canseira toda é só para tentar te contextualizar e te falar assim, o exercício é válido. E a ideia dele é simples. Então, se é válido, é simples, contextualizado, ele se encaixa ali para o Enem. Eu faria uma questão dessa no Enem. Eu elaboraria uma questão dessa. Seria uma questão bonitinha.
comumente de professor. Então, olha, faz o sistema aqui entre eles, por quê? Porque toda vez que se cruzam, retas que se cruzam, aquele ponto de interseção, a gente tem que fazer o sistema para encontrar exatamente o ponto lá. Porque o exercício fala que aquele ponto que se encontrou é o centro de uma circunferência. É o que esse exercício fala. É o que você vai sacar na contextualização. Ele está no centro da circunferência, porque são separados aqui a uma distância de 1. Então tá, então vem e faz aqui o sistema. O sistema aqui, eu vou ser bem prático nele aqui. Vou multiplicar aqui por 6. Mentira, vou multiplicar aqui por 2. Então aqui vai ficar assim, x, e vou pegar o de cima e subtrair pelo de baixo. X menos 12, x menos 12 é menos 11x. Aqui 2 menos 2y corta, 6 menos 16 dá 10. Menos 6 menos 16, 6 menos 16 dá menos 10. Aqui vai dar 11x, é feio, né? Ih, deu feio demais. X dá 10 sobre... Nossa. Sério? Pera aí, deixa eu confirmar. X mais 2x igual a... Foi mal. Aqui é menos 6. Menos 6. Melhora, né? Melhora. Porque menos 6 com menos 16 é menos 22. Ufa. Escapamos. X é igual a 2. É que eu suspeitei, tá? Cabeça de professor suspeita. Então x é igual a 22. X é igual a 2. Se x é igual a 2 aqui, ó, coloca 2 aqui, joga pra lá. Vai ficar menos 8. 2y menos 8. O y só pode ser menos 4. Ok? Menos 8 mais 2, menos 6. Achado x e y, achamos que o centro, então, dessa circunferência aqui é 2 e menos 4. E se ela tem um raio de 1, sucesso, supimpa, bacanão. Só meter, só colocar, só introduzir na fórmula. X do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então vem aqui, fica x menos o centro, que é 2 ao quadrado, mais y menos menos 4 mais 4 ao quadrado é igual ao raio que eu te falei que é unitário, que é 1 ao quadrado, que dá 1. Aí, nas alternativas que o exercício fala, ele quer isso aqui desenvolvido. Então vai ficar assim, já espertamente desenvolvido, x ao quadrado. Pega aqui o y, fica y ao quadrado. Aí vem menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos 4x. Mais 2 vezes o segundo, vai dar mais 8y. Aí vem aqui, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 4, 20. Isso aqui vai passar para lá subtraindo. 20 menos 1, 19. Aí, mais 19 igual a 0. Tá? Então fica desse jeitinho assim. Então são só esses dois exercíciozinhos para a aula de hoje. Depois você faz mais aí, que eu tô te pedindo mais, mas só para resolver. Só para te mostrar que esses exercícios que eu te dei, eles não estão contextualizados, estão literalmente diretos. Só que o princípio vai ser dado quando você contextualizar ele. E são mais simples, tá? Então, existem possibilidades de te regaçar bonito na geometria analítica, mas não é o objetivo, nunca. E ainda mais que o Enem é mais de boa. Então, galera, encerramos a matéria de geometria analítica. Ela é uma matéria mais própria do terceiro ano mesmo. Eu aprendi ela no terceiro ano. É uma matéria bonita para quem for fazer algum curso de exatas, vai esbarrar com ela de novo no primeiro período já. E vai esbarrar com ela com umas partes que eu ignorei aqui. Não é que eu ignorei, mas é porque não caiu no Enem. São as partes realmente mais difíceis e mais complicadas, que é questão de hipérbole, questão das cônicas, que a gente chama. Vai também encaixar um conceito legal que eu também não quis colocar. Se você quiser pesquisar, vale até um pouco mais, que é a questão da elipse. A elipse pode ser um pouquinho mais cobrada. A elipse a gente vê também na parte da física, na lei de Kepler lá. E aquilo ali já é o suficiente se saber de uma elipse, mas os cálculos na geometria analítica ia complicar um pouco mais, questão da excentricidade, coisa assim, mas não é objeto nosso de interesse. Se cair um exercício, se cair alguma questão no Enem, vai cair contextualizando, colocando para você mexer com raio, alguma coisa assim, mexer com a área de abrangente que vai cair. Pode pedir, duvido que caia a equação em si, ou para você achar a equação, mas vai te dar algum conceito do centro e do raio ali, e mais para você mexer com os pontos e coordenadas das formas que caíram, tá? Aqui seria uma possibilidade muito legalzinha de se fazer, cruzar e tudo mais, mas eu duvido muito que envolveria a fórmula.
Mas se envolver tá aqui dito e vai ser no máximo simples assim, tá bom? Então, até a próxima aula.